Alô Brasil, Carlos aqui da Taniguchi Relógios e hoje é dia de a gente falar da Oriente. A Oriente para muitas pessoas que dizem aqui no Brasil que a Oriente é uma fábrica brasileira, porém a Oriente é uma fábrica japonesa, isso mesmo. Segundo o que a gente busca aí por aí, a gente pesquisa bastante, lê bastante coisa e todos os relatos que eu vejo é que a fabricação da Oriente começou em 1978 e mexendo na bagunça, né, como se diz, tentando organizar a pequena bagunça que tem aqui na loja, a gente vai buscando, limpando as gavetas e eu acabei de achar essa revista aqui, olha, Brasil Relojoeiro de 1993. Para quem não sabe, o Brasil Relojoeiro era uma das maneiras de onde a gente podia descobrir um pouquinho das novidades que chegavam no mundo da relojoaria na década de 80, 90, por conta da gente não tinha internet, a gente não tinha, ou a gente ia a São Paulo, ou então a gente já tinha que assinar uma revista igual a essa, justamente para a gente poder ter noção dos acontecimentos que estavam chegando por aí. Nessa revista aqui de 93, setembro de 93, nós temos aqui, ó, os lançamentos da Magnum, o famoso relógio Yankee, que muita gente conhece ainda, até hoje me perguntam do Yankee, então era da Magnum aqui. E nessa revista aqui, olha, eu encontro aqui uma matéria que diz o seguinte: faz 20 anos que a Oriente está no Brasil, isso em 93. Então, se a gente for fazer a conta, a Oriente está no Brasil desde 1973, contrariando o que a maioria das publicações por aí dizem, que a Oriente está no Brasil desde 78. Porém, conversando com algumas pessoas, disseram o seguinte: as importações começaram em 73, eles estavam importando, e nesse período foram levados muitos técnicos relojoeiros para o Japão para para poder aprender um pouquinho do funcionamento da Oriente. Então eles foram totalmente treinados no Japão para poder assumir o posto, para reconstruir essas máquinas precisas, essas, como é que diz aqui? Micromecânica, né? Essas máquinas micromecânicas de precisão. Então a Oriente no Brasil, ela está no Brasil desde 1973. Uma coisa interessante é que durante esses quase 50 anos que a Oriente está aqui no Brasil, aconteceram várias e várias coisas aí que muitas pessoas, o pessoal mais novo até não entende, porque nós já estamos hoje com os filhos do Plano Real, então a gente não conhece, eles não conhecem o que era uma hiperinflação, não conhecem toda a dificuldade que existia na década de 70 e 80 para conseguir relógios ou até mesmo consertar relógios. Só para vocês terem uma ideia, a Oriente, ela, no período que ela foi desbravar o Brasil na década de 70, era um dos produtos mais vendidos por conta dos relógios automáticos, os 3 estrelas, serem um dos relógios mais duráveis e confiáveis no mercado, tá? E aqui, ó, ele faz uma menção aqui em 1993, ele já faz uma menção aqui que já haviam 12 milhões de relógios vendidos. Para vocês terem uma noção de quantos relógios são 12 milhões de relógios vendidos, isso em 1993. Então já foram muitos e muitos mais relógios depois daquilo. Porém, uma coisa interessante é que, por conta de uma situação que só o Brasil viveu, o período de hiperinflação ali, no final da década de 80, começo da década de 90, a Oriente teve que se reinventar no Brasil, e foi uma coisa assim que os diretores da Oriente tiveram muita coragem para enfrentar esse período, porque eles tiveram que ir justamente até a Oriente do Japão, pedir permissão para a Oriente do Japão para poderem trabalhar conforme trabalhava as outras marcas no Brasil, porque até então eles poderiam vender somente relógios automáticos, como nesse cartaz aqui, olha, tá? Os relógios 3 estrelas automático. E era o grande xodó da Oriente, mas só que no começo da década de 90 a gente sabe que os relógios quartzo dominaram completamente o mercado. E nesse período aí, a Oriente muito corajosamente se adequou e foi até o Japão, onde fizeram um termo com a Oriente Japão, e a Oriente Japão permitiu que a Oriente Brasil construísse seus próprios relógios, os relógios quartzo. Então, quando você fala em relógio quartzo Oriente aqui, ó, grande parte desses relógios Oriente que a gente vê quartzo, a grande maioria deles
é de fabricação Oriente, porém eles são montados exclusivamente no Brasil, tá? Para vocês terem uma noção, eles são montados exclusivamente no Brasil, com design brasileiro, com desenho brasileiro e tudo mais. Por que que isso acontece? Porque os grandes concorrentes da marca Oriente na época eram nada mais que a Tecnos, a Magnum. Então as duas grandes maiores fábricas de relógios que competiam com a Oriente seriam essas duas marcas. E como é que eles trabalhavam? Eles trabalhavam construindo caixas e comprando os calibres quartos, colocando lá dentro. Então, se você olhar, abrir um relógio Tecnos, abrir um relógio Magnum, provavelmente você vai encontrar um calibre Miyota lá dentro. E a Oriente teve que fazer a mesma situação para poder ter relógios acessíveis, para poder competir justamente nesse mercado, que era um mercado diferenciado aqui no Brasil. Enquanto no resto do mundo ainda a Oriente sobrevivia com os relógios automáticos, a Oriente Brasil não tinha mercado para tanto relógio automático como há 20 anos atrás ou há 40 anos atrás, quando ela tinha começado o seu comércio na década de 70. Então, por isso, a Oriente teve que fazer todo o jogo de cintura, teve que ter todo esse jogo de cintura justamente para se reinventar aqui no Brasil. Então a Oriente aqui no Brasil, ela é única no mundo inteiro. Se você for pensar que ela conseguiu de uma maneira, vamos dizer, com um jeitinho brasileiro, desenvolver relógios tão bons quanto os seus concorrentes. E outra coisa interessante que depois, na virada do século 21 agora, a Oriente vendo todo esse recomeço do mercado de relógios em ascensão, ela também começa a trabalhar nesse mercado de uma maneira diferenciada. Primeiramente, ela começa lançando linhas de relógios especiais. Então, por exemplo, nós temos lá o Ciatec, Speedtec, Flytec. Essas linhas aqui foram lançadas justamente para o quê? Para criar umas linhas esportivas diferenciadas dentro do mercado da Oriente. Se vocês forem pensar bem, a maioria deles, a boa parte no começo, foram todos eles quartzo. E hoje a Oriente começa a novamente voltar o seu mercado para os relógios automáticos. Por que que ela volta para o relógio automático? A Oriente do Japão é uma das únicas, ou a única, tá? No mundo inteiro que manteve a essência do relógio automático, tá? Então, se você for pensar assim, a grande maioria dos fabricantes de relógios se renderam aos relógios quartzo, porém a Oriente Japão, felizmente ou infelizmente, ela se manteve nesse preceito de fazer relógios automáticos. E uma coisa interessante que quando houve a ascensão agora, há 10 anos atrás, quando houve a ascensão novamente dos relógios automáticos, eu já contei a história da Daini contra a Sua, né, da Seiko, a Seiko Sua e a Seiko Daini. Eles têm uma rivalidade muito grande. E a Seiko Daini, ela tem o calibre 4R é da Daini. Então, quando você pega a sua não tinha calibres automáticos, mas a Epson tinha uma carta na manga que ela tinha comprado a Oriente, tinha adquirido a grande porcentagem da Oriente, e depois de quase 15 anos depois de ter adquirido a Oriente, ela incorpora a Oriente justamente para trazer esses calibres automáticos. E agora a sua tem o F69, o F69 e o F67, enquanto que a Daini tem o 4R e o 6R. Então já são novamente em patamares de igualdade ali. E é uma das grandes conquistas que a Oriente teve, porque a Oriente conseguiu construir calibres tão bons quanto os da própria Seiko. Tanto é que a própria Epson se rendeu aos calibres da Oriente. Então, se você for pensar qual que é melhor, as duas estão mais ou menos em patamar de igualdade hoje. É lógico que existem calibres um pouco melhores da Seiko, visto que a gente tem ali o Spring Drive, a gente tem o 6R ali, que dá 70 horas de reserva, enquanto isso a Oriente ainda não conseguiu chegar até lá. Mas a Seiko está um patamarzinho à frente, mas não é tanto nos calibres básicos ali do 4R, o F67, F69, eles são praticamente compatíveis ou praticamente iguais. Então, se você está procurando um relógio durável,
tá? Com preço um pouquinho mais acessível que o Seiko, os Oriente seria uma ótima opção, e a Oriente Brasil agora começa a oferecer justamente esses relógios para vocês aí que estão do outro lado. Então, se você está procurando, se você for pensar bem, hoje a Oriente do Brasil, ela além de trazer modelos icônicos agora com as linhas que ela tem, né? No caso, por exemplo, da linha Flytech, da linha Ciatec, tá? E nós também temos a linha Poseidon, além de ter essas duas linhas aqui com calibre F67, tá? Nós temos também agora a Oriente trazendo os calibres divers da própria Oriente, lá do Japão, tá? No caso do Kano, do Mako, do Triton, nós também temos os modelos Oriente Star, né? Tantos relógios que eu vou perdendo o nome, tá? O modelo Camaço, temos vários modelos que a Oriente começa a trazer novamente. E para esse ano, tá? Era para acontecer o ano passado, mas por conta da pandemia, parando tudo, a Oriente começa também a relançar os King Diver, tá? O King Diver, tá? Não os Kings. O King Diver, isso mesmo, King Diver, para quem conhece a marca King Diver, King Diver nada mais é do que um relógio, como é que fala? Era um relógio de mergulho da década de 60, tá? Então aí dentro do King Diver a Oriente brincou bastante com esse relógio aqui, lançando o World Time, o Calendar, né? Lançou também vários modelos, e esse aqui, por exemplo, é um dos modelos King Diver que a Oriente está renascendo agora e vai trazer muita coisa. Inclusive a gente já estava até vendo eu estou vendo no exterior, já estão relançando até modelos da década de 60, no começo da década de 70, tá? Para poder fazer essa parte vintage que a Oriente gosta muito de trazer agora. Esse modelo aqui é um modelo King Diver, tá? Já com calibre novo, com calibre F49. Tá? Não é mais com 469, o famoso 469, já com F49, e a Oriente vai apresentar muito mais coisas aí por aí. Então, se vocês estão procurando um ótimo relógio confiável e com uma ótima história aqui dentro do Brasil, a Oriente talvez seja a única que possa fornecer todos esses, completar todas essas lacunas aí que eu falei agora. Valeu? Bom, hoje é quarta-feira, amanhã é feriado, amanhã não tem live, tá, pessoal? Dia de feriado, vocês não, por favor, me deixam descansar ali, mas na sexta-feira eu volto com mais uma vez uma historinha da Seiko lá. O Seiko volta na sexta-feira, tá? E é lógico, se está precisando de um grande relógio, está precisando de uma ótima atenção, pode me chamar no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, que eu estou aqui à disposição para lhe atender, e quem sabe a gente acaba fechando um bom negócio aqui entre nós aqui. Valeu? Grande abraço, fiquem com Deus, um ótimo feriado de Corpus Christi para vocês, e voltamos na sexta-feira.